Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. São 10h28. Nessa terça-feira seguimos falando sobre os municípios mineiros que se reúnem de hoje até a próxima quinta-feira no 29º Congresso Mineiro de Municípios, e é para lá que a gente vai conversar com o repórter Júlio Vieira. Bom dia, Júlio. Bom dia, Antonélio. Exatamente, a 29ª edição do Congresso Mineiro de Municípios será aberta daqui a pouco aqui no Expo Minas, no bairro Gameleira, na região oeste de BH. O evento, que vai até a próxima quinta-feira, traz como tema este ano gestão municipal e eleições, cenários, perspectivas e estratégias. A previsão deste congresso é que nesse primeiro dia estão previstas palestras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e do economista Luiz Carlos Mendonça de Barros. Na quarta-feira, as palestras serão feitas pelo presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, e pelo especialista em campanhas políticas Antônio Lavareda. Na quinta-feira é a vez das palestras do senador mineiro Aécio Neves e do jornalista André Trigueiro. Durante os 3 dias de evento estão previstas salas técnicas com especialistas em administração pública e propaganda eleitoral. Hoje também está prevista aqui a presença do presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado federal Marcos Pestana, que vai falar com a imprensa por volta de 11h30 da manhã, e a reportagem na Band News FM continua aqui acompanhando a abertura desse 29º Congresso Mineiro de Municípios, que acontecerá daqui a pouco, e atualizamos os detalhes para o ouvinte da Band News FM ao longo da nossa programação, Antonélio. Repórter Júlio Vieira, que continua lá acompanhando toda a movimentação nesse primeiro dia aí dessa reunião do 29º Congresso Mineiro de Municípios. Diversos palestrantes, como trouxe Júlio Vieira, falando sobre a realidade aí dos municípios em Minas Gerais, das perspectivas, dos problemas, da realidade que enfrentam os 853 municípios mineiros. Lembrando, é o maior evento nesse estilo realizado no Brasil. 10h29, e neste congresso haverá diversas palestras, claro, entre os temas, o encerramento de mandato, restos a pagar, com o secretário-geral do Tribunal de Contas, assessor do gabinete do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Marconi Braga, que nos adianta agora o que será abordado nesta palestra. Bom dia, assessor. Bom dia aos ouvintes da Band News. Assessor, esse momento é um momento meio complicado, esse momento aí de encerramento de mandato. Essa palestra vai abordar especificamente o quê? Especificamente o nosso tema a ser tratado são os famosos restos a pagar, que é um instrumento de gestão financeira na administração pública. Desde o início da década passada, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, criou-se na administração pública um ambiente de restrição orçamentária e principalmente de equilíbrio das contas públicas, mais especificamente no último ano do mandato. No caso dos municípios, este ano os senhores prefeitos estão no último ano da gestão e algumas cautelas a Lei de Responsabilidade Fiscal lhes impõe, e essas cautelas dizem respeito principalmente à questão envolvendo despesa com pessoal, dívida pública e restos a pagar. Os restos a pagar é um instrumento de gestão financeira e que ele normalmente acontece da seguinte forma: são aqueles pagamentos que em geral devem ser feitos até o último dia do ano financeiro, até 31 de dezembro, essas despesas empenhadas. Sim. E quando elas não são pagas, elas são classificadas nessa classificação contábil como resto a pagar. Por exemplo, você tem aí uma compra da ambulância no final do ano e a concessionária só vai entregar para a prefeitura essa ambulância em fevereiro ou março do ano seguinte. Ou seja, a liquidação só se dará no ano que vem. De forma que o prefeito, ao adquirir essa ambulância, se vai ficar ainda a entrega dela vinculada para o ano que vem, é preciso tomar algumas cautelas, principalmente que o pagamento só vai acontecer o ano que vem, então ele precisa fazer o quê? Deixar disponibilidade financeira. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 42, ela é bem clara em relação a isso. Ela coloca lá: é vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo dela, nos últimos 2 quadrimestres do mandato, ou seja, de 1º de maio até 31 de dezembro, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Entendeu o exemplo da ambulância?
nesse caso, se ele fez a aquisição da ambulância e vai só receber no ano que vem, ele tem que deixar em caixa essa disponibilidade financeira para que possa ser suportada e não deixar esse ônus para o sucessor. Assessor, e muitos gestores não conhecem esse formato, como é que funciona essa regra, e aí eles se enrolam ali no final do mandato, né? Esse é um problema que nós temos, é por isso que a associação, em parceria com o Tribunal de Contas, promove esse tipo de evento, que é uma ação pedagógica que visa principalmente difundir conhecimento, levar informações para os gestores públicos. O momento importante desse Congresso Mineiro de Municípios é isso, né? E em relação à questão dos restos a pagar, que é objeto da nossa palestra hoje à tarde às 15h30, é importante deixar claro que o objetivo principal desse instrumento é impedir que o titular de órgão ou poder, no caso os prefeitos, contraia uma obrigação no fim do seu mandato, no término do mandato, com a pretensão de deixar a dívida ao sucessor, o que era uma praxe antes de 2000, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa política da terra arrasada, né? Em que os gestores, na maioria das vezes, ficavam nos 2 primeiros anos pagando dívida do anterior e depois nos 2 últimos anos fazendo dívida para o sucessor, de forma que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 42, quando trata dos restos a pagar, o objetivo é esse, impedir que o titular contraia a obrigação de despesa no final do mandato e deixe essa obrigação para o seu sucessor. Assessor, quando essa quitação não é feita de maneira correta, o que pode acontecer? O que a legislação prevê de punição para esse prefeito? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é muito sábia, porque ela criou algumas regras para o final de mandato e o legislador federal remeteu para a lei 10.028 a punição para quem não observar essas regras. Então, nesse caso dos restos a pagar, nós temos o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000, que cria a regra. E, para quem não cumpre essa regra, aí tem a respectiva punição, que está lá na Lei 10.028, que é a Lei de Crime contra as Finanças Públicas, que está da seguinte forma, no artigo 359. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato, 1º de maio e 31 de dezembro, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício, caso reste parcela a ser paga, aí tem que a pena de reclusão, que seria de 1 a 4 anos, que é um crime que está tipificado no Código Penal. Então, se ele não observar essa regra dos restos a pagar, que está na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele pode ser alcançado por um crime que está tipificado no Código Penal, lá no título que trata dos crimes contra a administração pública. Muito bem, a palestra vai ser ministrada hoje a partir de que horas? Das 15h30, lá no Expo Minas. Bom, nesse ano de eleição, então, tá a dica para todos os candidatos e para quem está encerrando o mandato e para quem está começando também, para começar com o pé direito, né? Principalmente os que vão têm a intenção de se candidatar e começar uma nova gestão para o ano que vem, para que tenham conhecimento também das regras relativas aí à responsabilidade fiscal, do equilíbrio das contas públicas e principalmente do planejamento governamental, muito importante para quem vai começar a partir do ano que vem. Muito bem, conversamos com o assessor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Marconi Braga, que nos adiantou um pouquinho agora sobre essa palestra sobre restos a pagar, esse término de mandato dos prefeitos no 29º Congresso Mineiro de Municípios, palestra que começa às 15h, às 15 horas. Assessor, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, os esclarecimentos e pelo tempo dispensado com os ouvintes da Band News FM. Ok, bom dia a todos, muito obrigado também. Sucesso na palestra. Ok, obrigado. 10h36 agora 10h36, só para lembrar, a gente está falando em situação dos municípios aqui, situação complicada por causa da seca. 86 municípios mineiros já decretaram situação de emergência devido aí à escassez de chuvas no estado. Os últimos a integrarem a lista da Defesa Civil Estadual nesta segunda-feira, Bocaiúva e São João da Ponte, municípios do norte de Minas, e Comercinho, lá no Vale do Jequitinhonha. O governo de Minas já anunciou investimentos de 11 milhões de reais para ajudar as vítimas afetadas pela escassez de chuvas. Cestas básicas e caminhões-pipa serão enviados às cidades